Tarde. Boa tarde, meus amigos. Muito bom estar aqui novamente, nesse horário gostoso em que a gente troca esses estudos do Evangelho, estudos da doutrina, e que a tecnologia nos permite essa continuidade enquanto nós cuidamos do telhado da nossa casinha, para que ela possa nos abrigar por muitos anos ainda com segurança. Muito bom estar aqui e muito bom estar aqui para falar de Deus. Eu vou compartilhar aqui o material para facilitar que a gente consiga navegar por um número maior aí de elementos. Bom, então, olha, o tema de hoje, deixa eu minimizar um pouquinho aqui para eu gerenciar essa tela. Fica muita informação, muito estímulo. O nosso tema de hoje, limites e possibilidades da providência divina. É um tema que então vai falar de Deus, né? E limites e possibilidades colocam a gente nesse intervalo. Será que Deus pode tudo? Será que Deus tem limites? Então, essas reflexões é que vão nortear tanto o Kardec, quando ele vai conversar com os espíritos para trazer a doutrina para nós, quanto a própria humanidade ao longo desse caminho evolutivo que nós temos acesso pela história e pelas tradições religiosas. Essa é uma pergunta primordial que o ser humano vem se fazendo ao longo do tempo. Então, vamos explorar aqui um pouquinho. E a primeira coisa, eu tinha começado a construir o estudo Olha, e dona Márcia, só vai ter que descer. pulado essa parte do introdutório, e depois eu falei, não, mas precisamos começar nivelando. É claro que nós aqui, principalmente os que estamos aqui, já somos aí muito frequentadores da doutrina espírita, mas é sempre importante, por mais que a gente saiba, às vezes nós sabemos com conhecimento, mas em algum lugar do nosso sentimento ou do nosso agir, essa noção, esse nosso entendimento sobre Deus, ele fica um pouquinho misturado. Então, primeiro ponto é qual o nosso aí de todos nós, seres humanos, da humanidade, para que a gente possa pensar nesse movimento, esse Deus dos limites e das possibilidades, qual é o entendimento sobre Deus? Que visão de Deus nós temos? Essa é uma imagem que eu sempre uso quando eu falo de Deus para falar de uma visão antiga da história da humanidade, em que nós, seres humanos, já olhamos Deus, essa interpretação de que havia uma força superior que dominava a natureza. Aqui é a imagem de Zeus, na mitologia grega, segurando ali um raio, com uma expressão bem forte, de até fúria. E mostrando um pouco essa nossa conexão e a nossa pergunta de se as forças da natureza, essas vezes até bastante violentas mesmo, e nós estamos aí sempre vendo os acontecimentos climáticos e parece essa fúria toda, hoje a gente já entende muito melhor pela ciência, mas essa investigação de ver Deus, que já aconteceu no nosso passado de humanidade, de ver Deus como essa força muito raivosa mesmo, né, muito forte no sentido de um poder que arrasa. E aqui tem uma pintura clássica, eu esqueci do nome do autor, mas é uma pintura clássica, se a gente olhar lá na internet vai achar, aí do século XVI, se não me engano, mostrando também um Deus que já é um Deus, se a gente fala de século XVI, estamos falando já de um Deus que traz esse peso da Idade Média, também vejam um dedo acusatório ali, um Deus julgador, ainda uma visão e todos dois com uma aparência humana. Então, esse Deus antropomórfico, essa palavra gigante, mas na verdade é isso, um Deus assemelhado aos homens. Então, nós, claro que tem, se a gente fosse olhar a linha do tempo da história e das visões de Deus, teriam muito mais expressões aqui para colocar, mas só para dar uma pincelada e a gente caminhar aqui na conversa. Então, essa visão de um Deus julgador, de um Deus raivoso, de um Deus muito punitivo,
ela é uma visão que ainda é uma visão que, em algumas tradições religiosas, ainda tem uma boa presença, um pouco esse peso aí da punição. E aí, né, de novo, esse entendimento de Deus, então, é um de força, mas de força no sentido dessa força bruta, dessa força coercitiva, um Deus de castigo, que essas imagens remetem a gente para isso. Então, se eu puno, eu julgo e eu castigo. E, naturalmente, se estamos falando de força bruta, de coerção e de castigo, um Deus que causa medo. Então, esse entendimento sobre Deus, ele nos leva para uma visão das possibilidades de Deus, da ação de Deus, de como ele age sobre todos nós, sobre a vida da humanidade, numa direção. Mas aí nós temos uma outra visão de Deus trazida por Jesus. E qual é a visão de Deus trazida por Jesus? Jesus nos traz a ideia de um Deus Pai, e um pai bom, um pai que dizem os que estudam o aramaico, aquelas línguas antigas, né? Quando se fala Abba, é o paizinho, é aquele pai amoroso, aquele pai bondoso mesmo, no sentido de amoroso, de misericordioso. E aí eu trouxe essa fala de Jesus, em que ele, quando o chamam de bom, ele já remete a Deus como essa bondade suprema. E olha que Jesus era bom por todas as ações que ele fez. No nosso entendimento de bondade, ele era bom. Então, aqui, então, a visão que Jesus nos traz, e aí lembrando que a doutrina espírita na sua questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre qual é o modelo de conduta, eles dizem que é Jesus. Então, a importância da gente trazer o que Jesus nos apresentou em termos do que é Deus e do que é a vida trazida por Deus. Bom, então, caminhando, Jesus nos trouxe essa visão, e aí chegamos a Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta naturalmente aos espíritos sobre Deus. E ele começa, isso é muito significativo, ele começa a organização do livro com essa pergunta essencial. E aí, aquela visão do Deus humano, que era a visão aí, então predominante durante muitos anos da nossa evolução, como é que Kardec lida nessa pergunta com essa visão? Olha só. Ele começa o livro dos Espíritos na questão 1 perguntando que é Deus e não quem é Deus. Então, todo mundo que traz essa discussão dentro da doutrina sempre frisa, e é importante mesmo frisar, porque o quem nos remete à ideia de uma pessoa. E aqui, ou de um ser assim, né, de uma pessoa. E aqui ele já traz isso do que é Deus, para não partir desse patamar aí, que era o patamar muito tradicional. E aí, o que, que os espíritos respondem a Kardec? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, aqui nós temos duas palavras bem importantes: inteligência e causa. E óbvio que aqui a gente tem a pergunta nesse estudo, depois, quem tiver interesse, vai lá no Livro dos Espíritos, eu não vou trazer todas as questões, mas elas vão até a questão de 1 a 13, vão abordar um pouco mais essa questão de Deus lá, né? Para trazer alguns outros elementos. Eu destaquei aqui os principais. Então, eles falam para defender, e aí eu botei já compactado de 2 a 13, só alguns tópicos, para falar dessa inteligência causa primária de todas as coisas, eles vão explicar. Está aqui entre aspas, porque é o que está lá. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, isso naturalmente nos traz a conclusão, e a doutrina é muito racional, que o acaso não é obra do acaso tudo que existe, que não é obra do homem. Então, uma das referências muito importantes para entender essa questão de
tudo que está aí organizado e tem uma organização inteligente, e essa organização inteligente não pode ser obra do acaso, é, por exemplo, o funcionamento da natureza. E aí a natureza física, se nós estudarmos as ciências, a biologia, toda a cadeia alimentar, todos os ciclos de vida, o próprio ciclo da água, existe toda uma inteligência ali, uma sequência de eventos e que vão autossustentando o ciclo. Nós é que bagunçamos a história com a nossa interferência, muitas vezes, estamos vendo aí muitas questões climáticas e outras questões por conta de uma interferência não inteligente, uma interferência abusiva. Mas, se nós olharmos e nos aprofundarmos na ciência, vamos ver essa questão da harmonia de todas as coisas. E aí os espíritos falam isso, né? O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. E, obviamente, eles vão responder a Kardec que há coisas que não está no nosso entendimento, nós não temos nem definição, nem linguagem, nem percepção para conseguir definir. Mas isso aqui já é bastante coisa. Bom, eles seguem falando, eu trouxe aqui esses trechinhos porque vão nos ajudar a continuar a conversa. Que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, e aí eu grifei aqui umas palavras para facilitar nosso andamento. Único, onipotente, ou seja, ele pode tudo, aí a gente já remete para o título aqui do estudo, limites e possibilidades da providência divina, soberanamente justo e bom, confirmando ali o que Jesus já tinha nos falado de bom, e ele fala em outras passagens sobre a justiça. Então, ele vem nos falando aqui que Deus é imaterial, onipotente, justo e bom. E complementam que nós, homens, compreendemos melhor a natureza íntima de Deus, essa tentativa nossa aí da vida inteira, de todas as eras da humanidade, de querer entender o que é Deus e como funciona e qual é o poder, é a pergunta, uma das perguntas primordiais do homem, da filosofia e de outras escolas. Ele fala que o homem vai compreender melhor, eles, espíritos, a proporção que se eleva acima da matéria. Então, estamos falando de um ser, de uma inteligência causadora de tudo, criadora de tudo, portanto, imaterial. E eles complementam falando que, para que nós possamos compreender Deus, quanto mais nos colocarmos acima da matéria, maior será o nosso entendimento. Então, isso já nos dá uma pista, nós materializados que somos, corpos aqui totalmente materializados, de que nós devemos, quando buscamos entender aqueles limites, aquelas possibilidades, entender Deus e nos aproximarmos dele, qual é o caminho? É que a gente busque o mais possível, que óbvio estamos materializados, nos distanciar daquilo tudo que é muito material. E aí vem um grande desafio. Mas vamos lá. Leon Denis, que é um contemporâneo de Kardec, ele vai falar nesse livro maravilhoso, como todos os livros dele, o livro que encantou Eurípides Barçanufo, depois da morte, que a busca de Deus impõe-se. E eu inverti aqui a ordem de apresentação, né? Porque hoje nós temos, só como um parêntese, nós temos uma. Sempre tivemos ateísmo no mundo, claro, mas temos aí, segundo alguns estudiosos da sociologia, um recrudescimento, um aumento do ateísmo. Então, Leon Denis lá, final da década de começo do século XX, 1900 mais ou menos, vai nos falar muito disso, né, da busca de Deus, nesse livro, porque ele fala de Deus e o universo. E ele fala, a busca de Deus impõe-se. Por que Leon Denis fala isso? Ele diz o seguinte, olha, que será que é realmente possível que um espírito sério, alguém que esteja realmente imbuído de buscar o entendimento, possa se comprazer na ignorância das leis que regulam as condições da sua existência? Então, é assim, se existe um criador que, que com a sua inteligência organizou de forma harmônica todo o universo, e nós somos parte desse universo, existe aí um conjunto de leis, e aí vamos entender lei como o modo como as coisas funcionam.
Então, eu sempre dou o exemplo da lei da gravidade, porque isso é muito óbvio para a gente. Nós não vemos a gravidade acontecendo, mas nós vemos o efeito. Então, é uma forma como o mundo funciona, né? Como a nossa Terra funciona. Então, essas leis, formas de funcionamento do mundo que esse Criador, com certeza, criou, né? Estabeleceu. Então, Leon Denis diz que para que a gente entenda, então, esse mundo no qual estamos mergulhados, precisamos entender Deus. E aí ele complementa, né, que essa busca é apenas o estudo do princípio de vida que anima o universo e se reflete em cada um de nós. Então, nós somos essa criação e precisamos entender, então, como tudo isso funciona para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa viver em harmonia com essa criação, com as leis dessa criação. E aí, a doutrina espírita, quando vem, os espíritos, quando vem aquela invasão organizada, entre aspas, né, que se fala lá em Kardec, quando eles vêm trazer naquele fluxo gigantesco de fenômenos que vão redundar na organização da doutrina espírita por Kardec, ela nos esclarece uma coisa muito importante, que é essa natureza tríplice do ser. Eu chamei de tríplice que essas dimensões, né? Nós somos esse corpo, sim, isso é óbvio, claro para a gente, mas eles vêm dizer que nós temos um molde, que é o perispírito, e o espírito. Então, são três dimensões, e aí eles adicionam, então, essas duas dimensões. É claro que se nós formos estudar, e aqui não cabe esse estudo, mas no estudo sistematizado a gente vê isso, se nós formos estudar tradições antigas, orientais até, já se falava de espírito, né? Então, os espíritos não trouxeram, nesse sentido, uma coisa absolutamente nova. Mas, do jeito que nós temos organizado, sistematizado, e todos aqueles parâmetros de metodologia que Kardec usou de uma forma organizada na forma de doutrina, sim. Então, eles, a doutrina vem e expande, então, o nosso horizonte para entender essa, de novo, essas leis aí de funcionamento da vida em que nós estamos inseridos e da qual nós fazemos parte. Por quê? Porque quando se fala de um espírito que é imortal, nós não temos mais só essa vida aqui para analisar as coisas que acontecem. E isso faz uma baita diferença. Porque diz assim, bom, tem acontecimentos que nós muitas vezes não conseguimos aceitar, não conseguimos entender, e que o Livro dos Espíritos traz vários ali perguntas nesse sentido, e que quando nós admitimos a imortalidade do espírito, nós começamos a perceber, ok, então se o espírito é imortal e se ele tem várias jornadas aí, que são várias encarnações e ele vai caminhando nessas encarnações e tudo que a doutrina nos traz sobre essas encarnações, faz mais sentido entender a lógica, vamos falar assim, né? Se a gente pode falar de lógica de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus que, se nós olharmos do ponto de vista de uma única existência, podem não fazer realmente muito sentido. Outra coisa que a doutrina fala, e eu trouxe aqui só os pontos básicos, porque a gente vai usar isso um pouquinho mais para frente, é desse também, dessa comunicação entre os espíritos. Então, se o espírito é imortal, de novo, e o corpo é mortal, naturalmente, esse espírito, quando o corpo acaba, quando nós nos despedimos desse corpo, desencarnamos, ele tem que ir para algum lugar, né? Enfim, como é que funciona esse espírito? E a doutrina, ela nos ajuda muito nesse entendimento. Então, ela vai falar que, ó, nós nos comunicamos, encarnados e desencarnados. Também nos diz uma coisa que é bem importante para entender todo esse mecanismo aí de funcionamento desse Deus bom e justo. Ela diz que a gente armazena o aprendizado de cada existência. Nós esquecemos, sim, a última existência, os detalhes, mas o espírito, lá na sua essência, ele tem esse entendimento, esse aprendizado de alguma forma armazenado. Ele pode não acessar nessa existência corrente, se ele estiver encarnado, mas ele pode acessar em outras existências. E isso explica muita coisa, mas também não é o nosso foco hoje. E aí, uma coisa muito importante que é o objetivo da vida. E essa pergunta hoje é uma pergunta também que a filosofia busca responder sempre, a religião, enfim, é uma das perguntas primordiais,
que é por que estamos aqui, para que estamos aqui, qual é o objetivo da vida. E uma pergunta muito relevante, porque vai dar sentido à existência. Então, essa doutrina abençoada vai nos trazer também, os espíritos vão nos dizer que o objetivo da vida é que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente possa melhorar, que a gente possa continuamente evoluir. Aquela palavrinha que o espírito adora usar, né? Mas é lembrar que evoluir é aprender e crescer. Então, todo esse contexto e vários outros elementos que a doutrina nos traz, vem nos mostrar que sim, existem leis divinas que presidem a vida. Então, muitas vezes, aquilo que nós não entendemos, porque temos esse horizonte ainda estreito de uma única vida, e podemos não achar que faz sentido, que não é justo, dentro de uma perspectiva da imortalidade, da reencarnação e de várias leis, como a lei de causa e efeito, vão nos ajudar a entender melhor. Bom, Marta, mas por que a gente está falando isso tudo aqui? E aí, Leon Denis traz uma pergunta muito importante para esse nosso estudo aqui. Que ele coloca assim, mas se Deus é bom, esse capítulo ele vai falando tudo de Deus, por que Deus, e aqui está bem a expressão dele, causa primária de tudo o que é, perguntam os céticos, deixa subsistir o mal no universo. E aí ele traz uma pergunta que é uma pergunta de todos nós, que a gente olha, mesmo nós que já estamos aí na doutrina há muitos anos, olha alguns acontecimentos, olha o noticiário e fala, mas gente, né? A gente acredita em Deus, acredita na vida, na imortalidade, mas muitas vezes nós nos perguntamos, por que o mal então ainda existe? E eu botei essa imagem aqui de um barquinho, bem ali perdido no meio do nada, porque às vezes a gente se sente assim, né? Então, se a gente seria um barco à deriva, ok, Deus criou tudo isso, ele é bom, mas parece que a gente fica, às vezes, né, no meio do nada e tentando achar um caminho. Como é que é isso? E aí o próprio Leon Denis, no mesmo livro, traz para a gente um elemento fundamental que tem a ver aqui com o nosso tema, né, dos limites e possibilidades da providência divina, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. E olha como é que Leon Denis ele coloca muito bem, eu pelo menos achei muito, muito bem colocado aqui esse trecho dele, porque condensa e explica essa questão do livre-arbítrio e da providência, como é que a providência divina traz essa questão da liberdade para a gente. Olha só. No estado de humanidade, a alma atingiu a liberdade moral. Então, quando a gente estuda aí toda a evolução do homem, mesmo a evolução do ponto de vista da história tradicional, sem pensar muito na questão espiritual, né? A gente vai vendo que o homem vai se desenvolvendo. E aí ele diz: olha, no atual estado de humanidade, a alma atingiu a liberdade moral. Seu raciocínio, sua consciência desenvolve-se cada vez mais à medida que percorre a sua imensa jornada. E aqui a ideia do aprendizado contínuo. Colocada entre o bem e o mal, compara e escolhe livremente. Esclarecida através de suas decepções e seus males, é no meio das provas que sua experiência se forma, que sua força moral se tempera. Então, trazendo aqui exatamente essa questão da jornada do ser e da liberdade. Da mesma maneira que nós damos liberdade aos nossos filhos e que, durante um certo tempo, nós orientamos, trazemos o direcionamento, mas em algum momento eles vão para a vida, como a gente diz, e vão fazer as suas escolhas. E muitas vezes essas escolhas vão trazer consequências que não são as melhores, mas que, se bem entendidas e analisadas, elas vão trazer uma experiência, um aprendizado, e que vai aí temperando e vai forjando essa moralidade. Então, é essa ideia de que Deus é bom, é justo, é provedor e nos dá a liberdade. E aí, nessa liberdade, veja, né? Comparando e escolhendo entre o bem e o mal, muitas vezes nós nos desviamos do bem. E aí já começa a ficar um pouquinho mais fácil de entender por que as coisas acontecem e que talvez não pareça assim que Deus não está olhando pela gente. Ele continua nesse trecho, que está no capítulo XL. Pelo uso de seu livre-arbítrio, ou seja, de sua liberdade, a alma fixa seus destinos. Isso é muito poderoso. Porque
é poder mesmo, né? Quanto que claro que existem outras forças atuando, mas nós temos muito mais capacidade de dirigir o nosso destino do que normalmente nós admitimos, consciente ou inconscientemente. Então ele diz, olha, pelo uso de sua liberdade, a alma fixa seus destinos, prepara suas alegrias ou suas dores, mas nunca, no decorrer de sua marcha, e aqui é importante, na prova amarga, como no meio da ardente luta da paixão, nunca os socorros do alto lhe foram recusados. E aqui está o núcleo da história, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, em que várias coisas acontecem, nós que já estamos aqui na doutrina espírita há algum tempo, que ouvimos falar de transição planetária, da mudança de nível da Terra do ponto de vista da moralidade, que ficamos assustados com acontecimentos que se sucedem, falei do noticiário. Então, assim, essa fala de Leon Denis lá em 1910, né? Veja quanto tempo atrás, mas trazendo para a gente o que a própria doutrina já nos traz também, né? Que nunca os socorros do alto são recusados. E aí ele continua: por mais que se abandone a si mesmo, por mais indigna que pareça, desde que desperte sua vontade de caminhar pelo caminho reto, a providência a ajuda e sustenta. Vamos lá. Então, Deus, esse Deus que nós estamos aqui, que Jesus nos falou dele, que a doutrina vem expandir esse horizonte para que a gente possa compreender melhor o funcionamento da vida por meio do entendimento da imortalidade, mostra que Deus é bom e é o Deus que nos dá liberdade e também nos dá cuidado. E essa palavra do cuidado de Deus é uma palavra que é muito importante a gente guardar e internalizar, porque ela vai nos dar esperança e confiança e a força para caminhar diante das maiores adversidades. E aí eu trouxe um caso real, porque a história, os casos sempre primeiro a gente guarda mais e sempre nos colocam mais em contato. Pelo menos eu acho que para mim funciona muito assim. E quando eu recebi esse tema, o primeiro caso que veio na minha cabeça foi esse caso que o André Luiz traz no livro Os Mensageiros. Então eu trouxe essa foto aqui de um acidente de charrete, porque é essa a imagem que ele traz lá, esse fato. Ele está numa excursão ao campo, e esse capítulo, todo livro Os Mensageiros, mesmo quem já leu, vale a pena ler de novo, porque toda vez que a gente lê, a gente foca em alguma coisa diferente. É, E ele estava saindo de um trabalho junto com a equipe, com o instrutor, aquela coisa do André Luiz de estar aprendendo várias coisas, e o instrutor então fala assim: vamos ao campo. E aí não é bem o nosso assunto aqui, mas só para falar e estimular a leitura lá. Ele vai descrevendo por que ir ao campo e como essa ida ao campo, esse contato com a natureza, vai retemperar as energias que eles despenderam no trabalho espiritual que tinham feito na madrugada. Então, isso nos dá uma boa dica de como a gente também pode renovar nossas energias. Depois deem uma olhada lá nos mensageiros. Mas vamos ao caso. Eu tirei aqui, obviamente, um pedacinho, né? Então, o que que aconteceu aqui? Tinham dois, eles estão chegando então nessa estrada, nessa área de campo, e vem um acidente de charrete. E ele descreve: tinham dois encarnados prestando socorro ao condutor da charrete. E aí, obviamente, eles estão com a visão espiritual, né? Estão desencarnados e estão vendo que só tinham dois encarnados, mas tinham muitos desencarnados ajudando ali. Ó, o número de desencarnados, que está aí entre aspas, que auxiliava o pequeno grupo, todavia era muito grande. E aí vai o chefe lá da missão, lá daquela região, perguntar. Glicério, que era o espírito que tomava conta, vejam, isso é importante, o espírito que tomava conta daquele trecho da estrada. E ele pergunta: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Olha a proteção aí. Olha o cuidado aí. Então, essa visão da imortalidade vai trazendo para a gente isso, que era uma pergunta que eu, pelo menos, quando não era espírita, eu me fazia. Mas Deus é um só, e muita gente se faz, eu sei. Deus é um só, como é que ele vai cuidar de tanta gente, né? Bom, aí tem a discussão da onipresença de Deus, não precisamos entrar nela aqui, mas no mínimo ele tem um monte de gente ajudando ele, né? Então aqui a pessoa, o espírito vai perguntar, o espírito já numa hierarquia maior vai perguntar para aquele que era responsável. E ele diz: fiz o possível para salvar este homem. Eu botei até em amarelo aqui.
Meus esforços foram improfícuos, ou seja, não resultaram em nada, pela imprudência dele, do condutor da charrete. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz é de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente cerrada às sugestões do agradecimento, que o animal estava ajudando. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moá, que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Então veja aqui descrevendo muito didaticamente que tem um cuidado. Primeiro, tem um espírito tomando conta daquele trecho da estrada. Segundo, que tem um esforço continuado. Aquele charreteiro passava ali sempre. E o espírito ali que cuidava, tentando influenciá-lo para que ele fosse mais, enfim, conduzisse com mais tranquilidade aquele animal. Mas, olha só a mente cerrada, que o papel da mente na recepção dessa influência. Essa dinâmica da cólera desse condutor da charrete acabou invalidando, né, não permitindo o acesso dessa intuição, dessa inspiração, dessa proteção do protetor da estrada. E aqui a fala, então, já final, nesse trecho, do instrutor do André Luiz, explicando. Ajudemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Então, capítulo 41 dos Mensageiros, que tem esse caso completo lá, mas que dá uma boa ideia para a gente aqui de quando a gente fala lá dos limites da providência de Deus, né? É uma questão também de que a gente se coloque, né, numa situação de poder receber esse cuidado. E se a gente for extrapolar isso para o nosso cotidiano, isso também vai encontrar ressonância. Mais um caso pequenininho que aqui houve sucesso, vamos pensar assim, para que a gente tenha os dois lados, né? Aqui é uma mãezinha, antes de passar lá, vou contar para vocês um pouco o contexto. É uma mãezinha que estava no grupo espiritual lá, que o André Luiz e a equipe estavam juntos para fazer um trabalho de auxílio, que acontece um pouco antes aqui da saída do para o campo, e ela vai contar, vai agradecer para eles a ajuda, porque ela conseguiu a ajuda daquele grupo de espíritos que estavam lá, para ajudar a filha dela. Olha só o que aconteceu. É a mãezinha falando aqui, olha. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Então, essa mãezinha tinha desencarnado e estava, então, nesse grupo, buscando ajuda para a filha dela. E aí o pessoal pergunta, mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho. Então, a mãe encontrou em sonho. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento. A filha tinha passado por uma série de desafios. E deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, ou seja, em vão, né? Ela tenta, tenta, mas ela não consegue. Mas, com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, olha nós aí, né? Nós todos, com a cabeça bugada, como diz meu filho adolescente. Não me pode sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite. Então, mais uma forma, e tem N formas na literatura espírita, né? Eu trouxe essas duas, que é o tempo que a gente tem que dar para a gente ter uma ideia. Mas, assim, uma outra forma de ajuda. Então, durante o dia, a mente estava ali tomada da filha, com outras questões, ela já emocionalmente muito tomada também pelo sofrimento, que tinha a mãe desencarnada, tinha outras coisas acontecido e ela estava ali, não conseguia captar, a mãe tentando, tentando e não conseguindo captar aí a influência. E aí, em sonho, no desdobramento do sono, então os espíritos ajudam, porque a mãe sozinha não conseguia, ela não tinha ainda condições de fazer esse trabalho sozinha. Então, veja quanta ajuda, quanta interferência para beneficiar e conseguiram tirar a filha dessa ideia de suicídio. Então,
Peraí. Mostrando, então, aqui, né, gente, a importância. E aí, Emmanuel tem um livro só sobre isso, mas isso tem. Kardec tem também, né, capítulo 14 da Gênese, falando de pensamento, muita coisa na doutrina falando, explicando esse mecanismo, né? Eu trouxe só aqui uns tópicos para a gente organizar aqui esse pensamento e entender esses dois casos. Entendendo porque muitas vezes, às vezes a gente consegue perceber a influência dessa proteção divina que vem por meio desses espíritos amorosos e às vezes não. Então, pensamento e sentimento, eu coloquei aqui esse símbolo do Wi-Fi um pouquinho invertido para a gente ver, né? Eu usei isso num outro estudo, até com os adolescentes, para a gente ver a importância dessa conexão, né? E que o pensamento e o sentimento, que primeiro a gente sente, depois isso vai ali para o pensamento, são tomadas para a ligação espiritual de qualquer natureza, óbvio. E aí, esse trecho aqui do Emmanuel, no Seara dos Médiuns, é muito significativo, né? Ele fala, né? Ele explica bem isso, bem curtinho e bem explicado. Desejando, ou seja, quando a gente deseja, a gente sente. Então, a gente cuidar daquilo que nasce no coração, Jesus já falava da nascente do coração. Sentindo é toda uma sequência. Pensas. Pensando, realizas. E aí, Kardec fala para a gente no capítulo 14 da Gênese dessa materialização do pensamento. E fala em obras póstumas também na fotografia do pensamento. Realizando, atrás, que é o fenômeno da sintonia, e atraindo, refletes. E ele vai falar da influência que nós temos a partir dessa dinâmica sobre tudo à nossa volta. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem de uma foto, né, mostrando a aura, a ideia de mostrar essa irradiação do espírito, que Kardec nos fala disso, né? O espírito, os espíritos falaram para ele, irradia. Então, os estados emocionais, o que a gente pensa, onde a gente coloca a nossa mente sistematicamente, tudo isso vai determinar uma irradiação e vai determinar uma sintonia, facilitando ou dificultando essa ajuda que certamente está disponível para todos nós. E aí, uma pergunta: como é que anda o sinal do nosso Wi-Fi com Deus? Se eu tivesse lá, o ruim da tecnologia é que a gente não vê a carinha de vocês, não interage, né? Mas eu ia, né? Vamos lá, como é que anda esse nosso sinal do nosso Wi-Fi com Deus, essa conexão? Então, eu trouxe essa imagem aqui das redes sociais, porque esse é o grande, hoje é a nossa grande foco de puxar a nossa atenção, sugando a nossa atenção o tempo inteiro, e aí mesmo quem não é da rede social, mas o próprio WhatsApp, os grupos da família, né, os sites, o que for, as telas em geral, poderia trazer aqui também TV, Netflix, streaming, enfim, toda essa conexão com, vamos lembrar, Deus imaterial, para a gente perceber Deus, a gente tem que buscar se afastar um pouco do material, mas tudo nos puxando para o material e tomando a nossa mente, que nem a mente da filhinha daquela senhora lá. Então, o trânsito, os estresses, os processos de estresse que a gente tem com o dia a dia, com as miudezas do dia a dia. E aqui, né, um pouco essa charge que eu achei muito interessante, e às vezes a gente vai ser gentil com a pessoa e a pessoa já vem, né, com quatro pedras na mão, que é esse estado de engatilhamento que está muito comum hoje, atualmente, né? A gente percebe as pessoas muito à flor da pele, muito encolerizadas, é muita polêmica, é muita polarização de todos os tipos. Então, isso, como é que isso faz com o nosso sinal de Wi-Fi aí, com Deus e com seus ajudantes, né? Isso atrapalha. E aí, não dá para não falar, é super importante, essa questão do- da aproximação com outros espíritos. Eu falei lá no começo, e esse é um ponto bem relevante da doutrina, e muitas vezes a gente não fala muito disso. A gente só fala disso quando fala do estudo de obsessão. Mas nós vamos ver um trecho aqui do Emmanuel, já já, que fala muito disso, e é da década de 40. Imagina agora, né? Então, a gente precisa ter mais, é a minha visão, né? Mais consciência de que o tempo inteiro nós estamos trocando ondas mentais com outros espíritos. Aqui é um espírito bom, vejo o menino tá lendo ali, tá estudando, tem ali um espírito que tem uma carinha boa, né? Então, é, esse já é o trecho do Emmanuel, ele explicando lá nos Mensageiros também. Vou dar o capítulo mais na frente. Que a mente humana, ele vai, é o instrutor, na verdade, um instrutor lá que está dando uma palestra para o André Luiz e toda a equipe lá no Centro de Mensageiros e vai explicar isso. Que a mente humana,
abre-se cada vez mais. Então, ele está falando de uma forma geral, tá? É uma coisa que está acontecendo, que ele vai trazer um panorama. Para o quê? Para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta a mente humana. Então, essa abertura, vamos lá, uma conexão cada vez maior para esse contato com as expressões invisíveis, seja positivas, seja não positivas. Isto é uma fatalidade evolutiva. Não faz sentido? Faz sentido. Nós fomos dominando o corpo, fomos dominando as funções do corpo e fomos entrando no terreno da mente. Quem é da área da psicologia, da psiquiatria, eu não sou, mas a gente lê sobre isso, sabe disso, né? Que cada vez mais consegue entender, vai se desvendando o funcionamento da mente humana. Mas que se compararmos com o funcionamento, por exemplo, do coração, o entendimento da mente ainda está um pouquinho atrás. Então, ele está aqui mostrando que isso é uma fatalidade evolutiva, ou seja, conforme a gente vai caminhando, vai estar muito mais conectado com esse mundo invisível. E olha o que é importante para os nossos dias atuais, é sequência daquele trecho. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia das esferas de vibrações dos invisíveis de condição inferior. Eu coloquei essa imagem aqui do cérebro com ímã, né, para ficar mais claro aí que é tudo na mente ali, né, que obviamente vem do sentimento, como o Emmanuel falou. Mas aí vai dizer, essa esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Pode ser desconfortável ouvir isso, mas é verdade. Aí tem tanto Kardec na Revista Espírita, as comunicações que recebeu, quanto a farta literatura nacional, Ivone Pereira, Divaldo, Chico, que veio por esses médiuns de vários espíritos diferentes, vem trazendo para a gente como isso funciona. Então, tem muita coisa sobre isso. Então, ele vai dizendo, né? Os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano, por conta dessa aproximação. Vejam isso. Multiplicam-se as aflições da alma, os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, a loucura invadem os lares humanos. Isso, o instrutor trazendo uma coisa na década de 40, 1944, esse livro é publicado. Mas se a gente olhar hoje o noticiário, traz muito disso aqui. Vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pela deficiência de si própria, senão também pela espontânea, olha isso, aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária. Está no capítulo 5 dos Mensageiros, André Luiz, pela psicografia do Chico. Então, é claro que tem aí uma questão que ele coloca aqui, não só pela deficiência de si própria. Então, nós vimos ali, por exemplo, o exemplo do carroceiro tomado pela cólera, por um comportamento completamente desequilibrado, e isso ali impedindo a sintonia dele com aquele espírito bom que estava tentando ajudar. E, obviamente, como o Emmanuel nos fala da dinâmica ali do pensamento e sentimento e sintonia, se nós estamos sustentando, se nós viermos a sustentar um estado desse permanentemente, isso também vai nos colocar em sintonia com espíritos com o mesmo tipo de vibração, que é isso que ele está falando aqui. E aí, né, eu trouxe mais um trecho do Leon Denis, agora no Grande Enigma, que é a gente realmente tomar consciência, nós que já estamos aqui, conscientes da imortalidade do espírito, como a figura de novo nos mostra, de que essa excessiva materialização, essa excessiva turbulência que esse mundo conectado e materializado nos traz, nos afasta da proteção de Deus, né? E lembrar que nós somos espíritos imortais, como diz aqui o Leon Denis, elevemos-nos bastante alto, ou seja, vamos buscar, né? Nos colocar um pouco mais alto e compreender que nós somos outra coisa a mais do que uma roda na máquina cega do mundo. Essa máquina de moer, que muitas vezes a gente fala, ai, nossa, parece uma máquina de moer, o capitalismo, o sistema, o que seja, mas essa coisa do dia a dia, dessa luta desenfreada, né? Então, para a gente elevar um pouco a mente, tomar uma distância e perceber que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus e que estamos destinados a um objetivo imenso, perto do qual todo o resto se torna secundário. Esse objetivo, olha o que Leon Denis fala que é muito bonito, né?
é a entrada na santa harmonia dos seres e das coisas, que só se realiza em Deus e por Deus. Eu chamo isso aqui da paz imperturbável, mas é a paz imperturbável que é aquela interna, que é essa harmonia que as coisas podem acontecer e que a gente consegue ali navegar e sem ser tomado, né, pelos acontecimentos. Mas pensando na humanidade como um todo, que é o que Leon Denis está trazendo aqui, é essa harmonia que a gente gostaria de ver no mundo. Mas isso precisa que a gente busque altear o nosso pensamento e o nosso sentimento. Mas vamos lá, então, mas como é que a gente faz isso? Porque senão dá uma angústia, né? Você vai ver isso tudo e fala, ai meu Deus, o que é que eu faço? E aí o próprio Leon Denis traz isso e outras literaturas, mas ele faz isso muito bem porque ele traz com muita poesia, né? E uma das formas da gente melhorar esse nosso sinal aí do Wi-Fi, que eu brinco, mas essa conexão com Deus, com o que é bom, com o que é divino, é o silêncio, é sair da multidão. E aí vamos lembrar que Jesus fazia isso. Jesus, que já é esse espírito elevadíssimo, e ele também fazia isso. Se nós pegarmos aí vários livros, Amélia Rodrigues, Boa Nova, e até mesmo a Bíblia, em vários trechos, mostra ele se retirando para orar, ele se retirando para silenciar e, na verdade, se conectar com Deus. Então, uma das formas de melhorar essa conexão é, como diz Leon Denis no Grande Enigma, que é um livro lindíssimo. Quem não leu, acho que não pode desencarnar sem ler, gente, porque é uma elevação. A gente levita com esse livro. Ele fala assim: olha, Deus nos fala ainda no santuário do nosso ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai das profundezas da consciência. Então, não só a gente vai ouvir aqueles espíritos bons que querem nos ajudar de uma forma da intuição, não ouvir a voz literalmente, né? Mas como uma percepção, como um entendimento súbito, que quando nós experimentamos esses momentos de silêncio, muitas vezes acontece. Do nada você tem um entendimento de alguma coisa que estava te inquietando, e muitas vezes ali é uma inspiração. E muitas vezes nós vamos ouvir a nossa voz da consciência, que também a doutrina nos traz, que estão escritas, né, as leis de Deus na nossa consciência. Outra forma é a prece, que também Jesus nos mostrou muito essa forma de conexão pela prece. Ele fazia sempre, nos ensinou, aí deixou o Pai Nosso para que a gente pudesse, então, exercitar isso, né? E aí, aqui nos Mensageiros também, um trecho muito bonito em que ele fala, né, o instrutor fala: não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, essa comunhão, esse influxo magnético, lembra daquele cérebro com ímã? Aí não é só o cérebro, é o coração também, mas mostrando que quando a gente faz uma prece do coração, realmente ali entregue, realmente asserenado, sem desespero, buscando realmente essa comunhão, esse é um influxo magnético que é poderoso. Outra forma, e existem várias formas, a gente poderia aqui falar várias, né? Mas uma outra forma importante é essa coisa esse trabalho do sentimento, é expressar carinho, é vivenciar o carinho. Eu trouxe aqui imagens de conexão com filhos, com netos, com crianças, porque essa forma doce das crianças, elas nos despertam esses sentimentos mais puros e que a gente realmente, assim, quando exercita esse afeto, e hoje nós estamos precisando fazer muito isso, parece que é, as pessoas estão muito fechadas, elas estão muito se defendendo, muito defendidas, e quando a gente expande esse sentimento e troca essa vibração, aquela aurazinha que nós vimos ali, aquela irradiação do espírito, ela traz uma vibração que ajuda também a gente a sintonizar com o bem, com os espíritos bons, e, em última análise, com Deus. E vamos lembrar, né, aqui eu falei, existem várias formas e aqui a gente não consegue falar, mas na verdade, mesmo que a gente tivesse 5 horas para falar sobre várias formas, o melhor caminho Jesus já nos apontou,
que é o Evangelho. Ele traz, e se a gente não quiser ou não puder ler o Evangelho, a gente pega o Sermão da Montanha e lá já tem um bom roteiro. Não à toa Gandhi falou que se todos os livros fossem destruídos, muita gente fala isso, mas é bom a gente sempre lembrar. E o Sermão da Montanha sobrevivesse, a gente já teria ali a referência primordial. Então, Jesus, quando fala eu e o Pai somos um, ele fala dessa identificação com Deus, pela sua condição de espírito elevado. Então, espírito puro. E aí ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é uma afirmação egóica, como pode parecer. É uma afirmação de que ele estava trazendo, com a visão e a postura de mestre, que é o título que ele aceitou, ele estava trazendo justamente assim: como que a gente poderia caminhar. Lembra do barquinho ali à deriva, né? Mas como a gente poderia caminhar com um barquinho que não está à deriva, mas escolher a rota, navegar de uma maneira em que nós pudéssemos ser felizes? Então, quando ele fala bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos e todas as bem-aventuranças e recomendações que ele traz no Sermão da Montanha, ele está dando essas formas de melhorar essa conexão com Deus e assim a gente conseguir realizar essa felicidade que a gente tanto busca. E aí, eu finalizo com essa cena de Jesus no Monte das Oliveiras, porque como ele se coloca como caminho, a verdade e a vida, e como mestre, que é o único título que ele aceitou, que a gente possa se inspirar nessa cena, nesse fato que se passou, em que ele, no testemunho, veja aqui, né? Ele, naquele momento em que ele vai ao Monte das Oliveiras e ele traz Pedro, Tiago e João, ele não leva todos os discípulos, ele sabia o que, que ia acontecer, que ele ia ser preso e tudo que ia acontecer. Então ele vai e o que, que ele faz no momento da dificuldade suprema, do desafio, que não seria só para ele, mas para todos os discípulos dele e para a própria mensagem dele, né? Ele vai orar. E ele chama, e tudo em Jesus é simbólico, ele chama esses discípulos, que eram bem próximos a ele, e fala: orai e vigiai comigo. Vigiai no sentido de ficar atentos, de não ficar distraídos. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E aí os amigos adormecem. E isso traz uma simbologia, o Arthur Valladares e o Haroldo Dutra falam muito disso, e que tudo é muito simbólico no Evangelho, né? E se a gente parar para pensar, é muito isso mesmo, né? Muitas vezes a gente, nessa correria, nessa alucinação, dessa materialidade que vai nos tomando, muitas vezes a gente não é que a gente busca só porque quer dinheiro ou alguma coisa, mas a gente vai sendo levado, a gente adormece simbolicamente, nós ficamos distraídos. E aí Jesus é visitado pelo anjo de Deus, volta e chama de novo os discípulos e pede que eles orem. Eu achei isso muito significativo, com o coração. Então, aquela oração, né? Ou seja, ativa o seu sentimento na hora do testemunho. E aí volta para orar. E aí os discípulos de novo, e aqui é um trecho do Boa Nova, do Humberto de Campos, em que ele fala, né? Os discípulos, insensivelmente, é a fala do Humberto de Campos, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram. Então, que a gente possa se inspirar nessa passagem para estar mais atentos nesses momentos em que talvez as dificuldades do entorno nos assustem, né? Esses testemunhos de resistência, de paciência, de confiança, mas que a gente tenha a esperança de que temos o cuidado de Deus, somos assistidos por muitos corações amigos que nós não vemos, mas que nos assistem, e que Jesus mostrou para a gente o caminho. O que que ele foi fazer? Ele foi se conectar com Deus. Ele foi orar. Deixou para a gente aqui uma lição, né? Na hora da dificuldade, fica atento, presta atenção e ora. Então, que a gente possa ter essa confiança, que a doutrina espírita nos expande esse horizonte enormemente, mostrando essa vida maior, essa vida espiritual, e que muitos espíritos que trabalham pelo bem, quando desencarnam, nos ajudam, que a gente tenha essa confiança e que lembremos sempre do Evangelho como esse roteiro que Jesus nos deixou para que a gente seja feliz. Muito obrigada. Obrigada, Mar.